Que tal você aprender a como fazer a montagem completa de uma porta de enrolar automática, muito utilizada em comércio, shopping, garagens? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo como você fazer a montagem para que fique totalmente perfeito e muito funcional uma porta de enrolar automática. Vem comigo! Vou fazer a apresentação do produto, que é um kit de porta de enrolar da Garen. Algo muito simples, onde você entra em contato com um dos revendedores, passa as medidas e o kit já vem completo para você fazer a instalação. E para você que é serralheiro, é ótimo você ter no seu portfólio para oferecer para o cliente e ainda fazer a instalação perfeita e o cliente sair satisfeito. Então vamos lá que eu vou te ensinar o passo a passo para que você não tenha dúvida nenhuma para montar esse tipo de porta de enrolar automática. Ao adquirir o kit de porta de enrolar automático da Garen, vem o kit testeira, o automatizador, essa é a borracha que vai na soleira, a fita autolubrificante. Esse aqui é opcional, que é o guia central para portas de enrolar, que é para você acionar para o lado de fora com controle. E os trava-lâmina esquerdo e direito, que é a peça que é encaixada na montagem das lâminas para travar elas e também não deixar que fique o contato do metal com o metal. E esses são os perfis que nós precisamos para fazer a montagem. Essa é a soleira, esse é o tubo, que é o eixo, as guias laterais, a guia telescópica lateral, onde é fixada com parafuso ou soldado, e depois vem essa guia aqui dentro para você poder ajustar e dar um acabamento melhor, e também com a função de afastamento. E aqui as lâminas para montagem da porta de enrolar. Aqui só tem algumas unidades, as demais ainda estão aqui nesses pacotes. Agora que eu já apresentei todos os materiais, vamos para a montagem. Vamos iniciar a montagem pela testeira. Vou abrir o kit de testeira aqui. Vem essa testeira que fica de um lado, onde coloca aqui o mancal, que é o suporte do rolamento. Vem essa chapa, que é para fazer o fechamento da caixa da testeira que fica as engrenagens. Vem o mancal da testeira que eu acabei de mostrar, com o rolamento que vai aqui. Vem essas arruelas, sendo essa para ser soldada no tubo, que vai do lado da corrente, onde fica o automatizador, e essas duas arruelas que vai ser montado neste eixo que acompanha para fazer a montagem do eixo, que vai ser montado do lado oposto ao automatizador. Os parafusos com arruelas de pressão e arruela normal e o anel para travar o eixo, para não escapar do mancal. E a testeira que vem as engrenagens. Inicio a montagem por essa testeira. Pode ser montada desse lado ou desse, ela não tem lado, pois a chapa é igual. Tiro o rolamento e monto dentro do mancal. Ele já encaixou. Esse saquinho que está dentro desse outro com esses parafusos é para fazer a montagem do automatizador. Vou separar esse anel de pressão, que é para fazer a montagem depois nessa cavidade do eixo. Aqui eu coloco os parafusos. E em cada parafuso desse eu coloco primeiramente uma arruela de pressão. Em seguida uma arruela normal. E em seguida as porcas. Feito isso, é só apertar com o auxílio de duas chaves. As arruelas e porcas ficam para o lado de fora e para o lado de dentro fica o rolamento montado no mancal. Essa testeira já está pronta para ser instalada. Agora é a montagem da testeira, que vem com essa engrenagem, essa corrente. Então eu estico aqui com o dedo. Só para manter esticado, eu faço isso aqui, mantenho esticado e com auxílio de uma chave Phillips, eu aperto esse parafusinho. Apenas para manter esticado. Depois nós vamos regular aqui, exatamente para poder esticar a corrente quando instalar o automatizador. As engrenagens com a corrente está tudo ok, eu vou fechar e soldar. Agora eu preciso usar a solda nessa testeira. Então observe que essa chapa tem 3 abas e uma não. Essa aba que não tem aqui é virado para o lado que vai ser montado o automatizador, para a corrente passar livre.
Então aqui é bem simples a montagem. Eu faço esse alinhamento aqui, deixo tudo alinhado e faço a solda fechando essa lateral. As medidas da minha porta de enrolar automática serão 3,19 metros de largura por 3,83 metros de altura. Então, como que eu vou fazer para fazer essa montagem? Como eu tenho espaço dos dois lados, então para montar o eixo nessa medida, eu vou dar o desconto dessa flange com essa chapa. O total dos dois aqui dá 25 milímetros, 2,5 cm. Então eu posso dar uma folga de 3 centímetros para deixar meio centímetro aqui do eixo para não encostar aqui nessa flange. Como o meu portão ele é livre, eu tenho espaço para os lados, então eu não preciso descontar essa chapa. Mas se você vai fazer uma montagem de uma porta dessa em um local onde as duas colunas não tem como você colocar essa testeira para dentro, então você tem que dar o desconto no eixo e nas lâminas, porque a lâmina vai ser do tamanho do eixo, que é essa largura. Ela tem, ó lá, 4 centímetros, 40 milímetros. Então você tem que dar o desconto do eixo, somar esses 40 milímetros mais esses 30 milímetros já com a folga de meio centímetro aqui. Então, somando tudo dá 70 milímetros. Com o tamanho que você vai fazer da porta, você dá o desconto de 7 centímetros caso você não consiga embutir essa chapa. Como o meu portão eu tenho espaço, então eu vou deixar faceando aqui e não preciso descontar os 4. Caso lá tenha uma coluna onde você tem o reboco e você não consegue cortar para embutir esses 4, então lembre-se de dar esse desconto no eixo, isso é muito importante. No nosso eixo principal, do lado da flange, nós vamos colocar esse eixo, aonde ele encaixa aqui, ó, certinho, olha lá, justinho o eixo encaixa. E esse lado aqui onde você coloca aquele anel elástico, fica para o lado de cá, para poder travar o eixo, para não cair o eixo, para ele não sair lá de dentro. E essas duas arruelas, uma vai aqui, a outra vai aqui, soldadas. Então eu tenho aqui na oficina, aqui, eu vou cortar 2 pedacinhos de barra chata para travar elas, porque elas serão soldadas lá no eixo. E eu vou ensinar um macetinho bem fácil para você fazer isso. Do lado do automatizador, nós vamos soldar essa arruela na outra ponta do eixo. Então é simples, ela vai na beirada do eixo e vai ser soldado de fora a fora. É ela que vai encaixar o eixo aqui, ó, do lado do automatizador, entrar aqui e travar. Então conforme o automatizador funcionar, ele vai girar o eixo para fechar e para abrir. Então notem que ele encosta, por isso não precisa dar folga alguma aqui. Quando você adquire o kit de porta de enrolar da Garen, você passa as medidas que você quer a sua porta e ele já envia um kit totalmente já no tamanho. Eu não vou precisar cortar porque tanto o eixo, as lâminas e os acessórios laterais já vieram todos no tamanho. Esse é um tubo industrial redondo de 4,5 polegadas de diâmetro com uma parede na chapa 11, que são 3 milímetros de espessura. Desse lado eu vou soldar essa arruela. Aqui eu deixo faceando certinho. Travo ele nos 4 cantos e agora eu venho fazendo a solda de fora a fora, um cordão de solda para deixar essa arruela bem soldada no eixo. Lembre-se que essa arruela deve estar bem soldada, fazendo sempre uma solda com penetração.
É importante fazer uma solda de penetração porque eu removi superficialmente, dei acabamento para ficar um serviço bem feito, bem apresentado e não ficar aquelas rebarbas de solda que podem pegar na chapa e vir a fazer algum barulho. Então lembre-se de caprichar bem na solda e também no acabamento. Então eu peguei aqui barra chata de 1 polegada e 1/4 por 3,16, cortei 2 pedaços aqui na oficina com 12 centímetros e meio e um pedaço com 7 centímetros. Isso aqui é uma técnica que eu vou ensinar para vocês para facilitar a montagem desse eixo, porque algumas pessoas fazem uma janelinha aqui para poder soldar esse eixo com as roelas aqui dentro. Esse sistema que eu vou fazer aqui, ele fica seguro e você consegue dar uma futura manutenção atendendo o seu cliente de forma mais rápida, até para você aí, para o serralheiro que vai fazer essa instalação. Então eu vou pegar uma das arruelas, vou colocar aqui uma barra chata e vou afastar ela um pouquinho aqui, ó, questão de um meio centímetro aproximadamente. Do lado oposto eu coloco a outra chapa. Feito isso, eu coloco o eixo e a outra arruela. Fiz a solda dos dois lados, criando como se fosse um trinco nós vamos fazer agora. Vou colocar o eixo aqui e vou encaixar aqui dentro. Desse jeitinho. E vou fazer uma solda aqui dentro. Para montar esse eixo no local, as testeiras vão ser soldadas e parafusadas no local. Então como que eu vou encaixar ela? De um lado eu vou encaixar aquela peça que nós acabamos de soldar no eixo daquela engrenagem, do lado de cá precisa entrar naquele rolamento. Eu vou fazer aqui um corte e vou fazer como se fosse um trinco com uma peça, para que eu consiga recuar essa peça aqui. Na hora que eu subir esse eixo, eu puxo e ele entra dentro do rolamento. Esse eixo que vem no kit, ele tem 200 milímetros, 20 centímetros. Por isso eu cortei com 12,5 aqui. Porque o que eu preciso aqui é que essa ponta saia no máximo aqui para fora 55 milímetros, que é até o anel 50 milímetros onde eu vou colocar. Então eu posso regular aqui, ó, com 55 milímetros para deixar ele para fora. Então como que eu faço isso? Eu posso fazer uma regulagem depois e colocar no tamanho que eu quero. Porém, o que eu quero é recuar ele desse jeito aqui, ó, para que ele fique assim. Somente um ressalto aqui de 1 a 2 milímetros. Então eu vou fazer isso aqui, ó, para ele não cair lá dentro. Eu vou posicionar assim e soldar essa peça formando um ferrolho. Aqui eu encostei exatamente para deixar do jeito que eu quero o meu eixo. Feito a solda dos dois lados, ele se torna como se fosse um ferrolho. Aqui atrás, para não correr o risco dele sair na hora que eu estiver trabalhando com ele, eu dou um ponto de solda. Vou recuar para mim trabalhar com ele e quando eu encaixar aqui, ele também não cai lá dentro. Então eu consigo trabalhar ele como se fosse um ferrolho. Para um eixo de 200 milímetros eu faço a gaiolinha, faço com 130 milímetros. E a barra chata você pode usar aí a que você tiver, qualquer retalho. Para ele ficar totalmente recuado, então eu preciso agora fazer um rasgo aqui no meu eixo de 130 milímetros. Essas marcações eu vou fazer furos. E aqui, aonde está a emenda do tubo, essa marca,
é onde eu vou me referenciar para fazer o corte, para correr aqui aquela haste do ferrolho. Agora eu passo uma broca mais grossa, porém aqui nesse furo onde está a emenda eu não faço um furo mais grosso, somente os demais. Agora eu vou encaixar onde eu dei o ponto de solda para trás e vou fazer esse encaixe. Notem nos furos que a arruela está aqui. Então nós vamos preencher de solda e essa arruela não vai mais sair daqui. Essa daqui da face, eu deixo ela um pouquinho recuada aqui da ponta para preencher de solda. Quando eu for erguer o eixo, eu puxo aqui para trás e ele recolhe. Ele não vai para lá, não tem perigo de cair o eixo lá dentro. Com tudo soldado, eu levanto o meu eixo, faço o primeiro encaixe na testeira onde fica o automatizador e quando eu chegar na testeira que está o rolamento, eu venho, puxo esse ferrolho, ele encaixa dentro do rolamento, eu coloco o anel elástico de segurança aqui, posiciono onde eu quero para ficar certo o meu eixo e faço a solda desse lado e desse aqui na hora lá. E corto com a esmerilhadeira o que sobrar. Temos que pensar sempre em fazer bem feito para o cliente, mas também lembrar do profissional. Porque se um dia você precisar fazer uma manutenção, basta entrar com o disco de corte de um lado, do outro, tirar a solda e empurrar aqui com uma chave de fenda e ele vai recuar. E você consegue tirar o eixo. Fazendo assim, fica bem soldado as arruelas, tanto traseira quanto dianteira, e não tem perigo nenhum, ficando bem seguro. Fiz toda a solda da arruela dianteira, solda de todos os furos, travando a arruela traseira no eixo. E aqui fica o nosso ferrolho, prático para a gente trabalhar. Vejam que ficou rente com o tubo e a arruela um pouquinho para dentro, até para ficar um volume a mais de solda nessa ponta. Olha que bacana, fica recuado, levantei o eixo, quando eu chegar lá na testeira, visto ele dentro do rolamento, coloco o anel, deixo na regulagem que eu quero para ficar bacana e faço o cordão de solda aqui. Fiz o acabamento. Ferrolho 100%, é hora de fazer a montagem das testeiras. Antes de montarmos a testeira no local, eu vou fazer a montagem aqui embaixo para facilitar aqui a explicação. E vou ensinar as medidas corretas de espaçamento que você deve deixar para montar a lâmina e não ter nenhuma dor de cabeça na montagem da porta de enrolar automática. Então eu vou encaixar essa testeira, que é o lado do automatizador. Vejam que eu encostei o eixo na testeira, está montado, e o tubo é exatamente na medida da face da testeira. Eu posso usar a medida do início do tubo. Desse lado, eu vou deixar 30 milímetros da face da testeira até a borda do tubo. É essa medida que eu falei no início que nós precisamos para poder montar as lâminas. Aqui está a nossa lâmina da porta de enrolar e o trava-lâmina.
Toda vez que for montar uma porta de enrolar automática, deve-se usar o trava-lâmina, pois ele, além de travar a lâmina, também evita ruídos, para que não fique com atrito de metal com metal no trilho, e sim desse material plástico. Vou colocar a lâmina no eixo para mostrar a medida ideal. Com aquela folga que nós deixamos de 30 milímetros, quando colocarmos o trava-lâmina, vai ficar aqui uma distância da borda aqui da testeira até o trava-lâmina de 7 a 8 milímetros. Essa é a medida ideal de folga na lateral para que ela venha deslizar tranquilamente sem enroscar. E do outro lado da testeira também, 7 a 8 milímetros ficou a distância. Então, na hora de instalar o trilho, o fundo do trilho vai ficar rente com a testeira, pois assim dentro dele vai ter essa distância para cada lado de 7 a 8 milímetros. Medida ideal para o funcionamento perfeito da sua porta de enrolar automática. Lembrando que esse trava-lâminas não é colocado na primeira lâmina da porta de enrolar que vai ser fixado no eixo. Eu apenas coloquei o trava-lâmina para mostrar a distância que fica ideal aqui de 7 a 8 milímetros. Agora eu vou ensinar um modo bem fácil de alinhar e instalar a primeira lâmina da nossa porta de enrolar no eixo. Então eu vou dar uma dica muito importante para que na hora de fazer a montagem você faça a montagem e fique 100% alinhado. Para fazermos a fixação da primeira lâmina no tubo, nós vamos utilizar essa marcação que tem o tubo. É a marca de solda da emenda do tubo, que é feito na indústria. Então nós vamos primeiro aqui ver o lado. Essa é a parte onde vai ficar a minha porta de enrolar quando estiver fechada. Esse é o lado de cima. Então eu vou identificar aqui na minha lâmina qual é o lado de baixo. E o lado de baixo do kit da Garen é essa cava maior. Então essa cava maior fica virado para baixo e essa menorzinha aqui para cima. Então como ela vai ficar para cima e ela vai enrolar, eu vou fazer isso aqui. Vou colocar a nossa peça aqui em cima, vou deixar aqui com a folga de 7 milímetros a 8 aqui no início e vou utilizar essa emenda para alinhar a nossa lâmina. Ela fica com alinhamento perfeito. Nós já utilizamos então essa marcação para poder fixar a nossa lâmina. Na hora de fazer a fixação da lâmina, tomem cuidado aonde você vai fixar. Você pode furar, fazer rosca no eixo, até porque esse eixo é 3 milímetros, é ótimo para isso. Ou você pode também furar com o parafuso alto brocante. Porém, fure geralmente aqui nessa cava menor. Porque se você furar aqui, você precisa pôr um calço embaixo, senão na hora de apertar vai acabar amassando a lâmina. E aí o cliente pode ver e não gostar desse serviço. Então o ideal é furar aqui nesse vão para ficar bem fixado. Como eu vou fazer a marcação e furação para fixar a primeira lâmina, depois nós vamos tirar ela, até porque precisamos colocar 7 lâminas emendadas antes de colocar no eixo. Então eu tiro o trava-lâminas. Antes de entrar com o brocante aqui, pode ser que na hora de colocar o parafuso brocante, a lâmina começa a chacoalhar e sai do lugar. Então, como guia, eu entro fazendo um furo com uma broca de 3 milímetros. Fica mais fácil para colocar o brocante. Eu deixo aqui uma distância de 15 centímetros aproximadamente para colocar o primeiro parafuso. Com o furo guia fica muito mais fácil de fazer a fixação do parafuso brocante. Eu vou utilizar esse parafuso brocante que é utilizado para fixação de telhas de estrutura metálica, porém eu tiro essa borracha de vedação, que aumenta o comprimento e facilita mais na hora dele ficar embutido aqui dentro da lâmina. Sem a arruela de pressão ele fica melhor fixado. Faço a fixação de um em cada lado e olho se o alinhamento não saiu. Então, como vocês podem ver, 100% alinhado com a marca do tubo. Para terminar de fazer a fixação da nossa primeira lâmina, agora eu marco de 50 em 50 centímetros, faço uma marcação e coloco um parafuso brocante.
Esses demais que eu fiz o furo, eu vou deixar para colocar o parafuso brocante lá em cima no local, pois ele já está com o furo guia, vai facilitar a minha vida na hora da montagem. E se você gosta de reforçar ainda mais, em cada lado do tubo, eu coloco mais um afastado aproximadamente com uns 5 a 6 centímetros. Agora eu vou fazer a instalação das duas testeiras e aqui eu vou soldar elas. Se caso a instalação não for feita em solda e lá no local for só alvenaria, esses rasgos que tem nessas testeiras são feitas exatamente para colocar parafuso. Aí você pode fazer a fixação com parabolts. E caso seja feita a fixação por parafusos na parede, então não se deve fazer isso aqui, soldar essa chapa antes de parafusar. Aí quando é parafuso, vejam esses rasgos que tem aqui nessa testeira, são para colocar 6 parabolts quando vai parafusar na parede. Após isso pode fechar com solda e colocar a proteção da corrente. Então vamos iniciar a instalação. Primeiramente eu vou tirar a medida para começarmos a nivelar. Com a trena, eu vou fazer uma marcação de um lado com 1 metro. Essa aqui é a marcação de nível. Pode ser utilizado agora, para passar para o outro lado do nível, uma mangueira de nível, aquelas com água dentro, ou o nível a laser, como que nós vamos usar agora. Essa é a linha do nível a laser, onde eu coloco ele certinho no risco de 1 metro e transfiro para o outro lado. Do lado de cá eu faço a marcação na linha. Como a minha porta de enrolar vai ter 3,83, do nível que eu tirei aqui agora, eu jogo 2,83, assim totalizando 3,83 metros, pois a porta de enrolar deve ser instalada exatamente no nível, então sempre se atente ao nivelamento e às medidas exatas. Agora com o nível, eu vou tirar o alinhamento. Aqui eu coloquei a medida de 15 milímetros para cada lado, que é a diferença daqueles 30 milímetros do eixo. Então a minha lâmina já tem a medida do portão, que é a largura, de 3,19. Aí com o trava-lâmina e a folga de 7 milímetros a 8, então eu vou afastar daqui dessa medida 15 milímetros e o meu perfil vai ser instalado aqui. Então esse é o alinhamento onde eu vou com ele até lá em cima para fazer a fixação da testeira. Reparem que a testeira ficou parte na estrutura metálica e parte na alvenaria, onde eu coloco uma cantoneira, faço a furação na alvenaria e coloco um parabolt. Aí onde eu estou colocando o parabolt parece um bloco, mas na verdade é uma viga de concreto que tem embutida. E do lado externo da testeira eu coloco uma barra chata de 1 polegada e 1/4 por 3,16, formando uma mão francesa. Assim ela segura o esquadro de 90 graus da testeira e também faz um reforço. É muito importante que as duas testeiras sejam instaladas 100% no nível, porque o eixo precisa trabalhar 100% no nível para que fique perfeita a instalação da porta de enrolar automática.
Encaixei do lado do automatizador, agora vejam como é fácil esse sistema de ferrolho. Pronto, encaixou, viram como é fácil? Agora eu coloco o anel elástico para não deixar escapar o eixo. Já soldei e cortei o excesso da nossa barra chata. Viram como o encaixe fica fácil com esse sistema para o instalador? Agora eu vou fazer a instalação da guia telescópica. Ela já tem essas medidas que já fazem um afastamento na medida ideal para o funcionamento da porta de enrolar. Fiz a instalação da guia telescópica com solda, então eu soldei ela aqui, porque aqui eu já tinha um portão onde eu desmanchei para instalar a porta de enrolar automática. Esse perfil ele vem no kit porque você pode tanto colocar soldado, se tiver onde soldar, ou você pode fazer furos aqui na lateral dele e embutir o parafuso. Por isso ele tem essa dobra, onde a cabeça do parafuso pode ficar aqui dentro sem atrapalhar a porta de enrolar, até porque nós vamos colocar aqui um perfil guia U aqui dentro. Então essa guia telescópica serve tanto para você soldar quanto parafusar. Agora eu vou fazer a instalação da guia U que vai dentro da nossa guia telescópica, dessa forma. Por isso também é chamado de guia telescópica, porque eu posso ajustar e colocar aonde eu preciso e fazer a solda. Agora vamos preparar a nossa guia U para instalação. Aqui na guia U, eu faço a marcação de 5 centímetros. Esse corte serve para fazermos aqui o caminho para as lâminas entrar, tanto para um lado quanto para o outro, para facilitar as lâminas desenrolarem e enrolarem. Feito toda a solda, eu vou aproveitar já para fazer a pintura. Caso eu tivesse parafusado a guia telescópica, aí eu não tinha necessidade de fazer a pintura. Mas como eu fiz a fixação soldando, então eu vou precisar fazer a pintura. Tá aí a pintura pronta, fiz com um preto semibrilho, idêntico ao das lâminas que vem no kit de porta de enrolar da Garen, para ficar tudo igual. Agora vamos para o próximo passo, que é a montagem do motor. Esse é o automatizador que vem no kit de porta de enrolar da Garen. Esse é o famoso motor. Aqui vem o manual de instruções, falando como fazer a ligação, inclusive o acessório que é o kit de controle remoto, que nós também vamos instalar. O automatizador que nós vamos instalar é o modelo AC300, ele vem na tensão 220 volts, frequência de 60 Hz, carga de 300 kg, 168 Nm, classe térmica 220. A potência dele é de 200 watts, a corrente é de 2,5 amperes e tem 5 RPM. Ele vem com um plug de 10 amperes, o conector para instalar o kit da central para acionamento pelo controle remoto, o cabo com a botoeira para subir, descer e fazer a parada manualmente, e a corrente que pode ser utilizada em caso de falta de energia. Aí você pode tirar ela do saquinho e puxar a corrente para fazer a abertura manual. Lembrando que jamais puxe essa corrente para entrar em modo manual
com o motor ligado. O motor é feito acoplamento lá na testeira, naquela engrenagem, através desse eixo aqui, sextavado, e a fixação por 3 parafusos que está lá na testeira. Esses 2 parafusos na lateral é para fazer a regulagem de tensão da corrente, que eu vou ensinar a regulagem no momento da instalação. A corrente está folgada, agora eu vou esticar com os parafusos. A regulagem ideal da corrente é 5 milímetros para cima e 5 para baixo. Essa é a folga correta da corrente. Agora eu pego a primeira lâmina de fechamento, aquela que nós fizemos a furação no eixo, e vamos montar 6 lâminas para subir e fazer a fixação no eixo. É bem simples a montagem. Pronto, está fixado no eixo, agora é só fazer a montagem de todas as lâminas. Repare que eu estou montando a porta, colocando as lâminas passando para o lado direito, é por causa do meu espaço do lado esquerdo que não cabe colocar a lâmina. Então eu vou montando para o lado direito, conforme eu vou montando eu vou puxando as lâminas para o local correto. Aqui na soleira eu faço um corte, como está aqui, ó, para entrar dentro daquele nosso perfil guia. O corte é apenas do tamanho do perfil, para que a soleira continue normal aqui com esse dente. Esse corte que eu faço aqui, ó, para fazer esse rebaixo, é só para encaixar no perfil U guia, pois essa parte da soleira nós vamos colar uma borracha. Essa borracha adesiva acompanha o kit exatamente para colocar aqui na parte de baixo da soleira. Ela é instalada antes de fazer a montagem na porta. É só tirar a proteção da fita adesiva . Feito isso, é só montar a soleira na porta. Após encaixar todas as lâminas, é hora de montar o trava-lâminas, que é essa peça. Tem do lado esquerdo e o trava-lâminas do lado direito da porta de enrolar automática. Eu vou fazer a demonstração aqui no cavalete, que é mais fácil do que no local. Eu utilizo esse parafuso brocante, que ele tem 13 milímetros o comprimento dele. Assim não corre o risco da ponta passar
e pegar dentro do guia. O trava-lâmina não é colocado em todas as lâminas, é colocado em uma lâmina, pula uma, coloca na segunda. Então ele encaixa e já trava a próxima lâmina. Então é uma lâmina sim, uma sim, uma não e assim sucessivamente. Então a primeira já vai travar a soleira. Pronto, está instalado o meu trava-lâmina. Esse tipo de brocante, com essa cabeça, é bom que ele fica abaixo do trava-lâmina, então não corre o risco do metal ficar raspando, e sim essa face de plástico do trava-lâminas que vai encostar. Vou fixar o próximo. E assim é feita a instalação do trava-lâminas. Essa lâmina está travada, o trava-lâmina é fundamental para reduzir qualquer tipo de ruído, aumenta a vida útil e trava as lâminas sem o risco delas deslizarem e pegar na quina da testeira quando estiver enrolando. O trava-lâminas é instalado dos dois lados da nossa porta de enrolar. Instalado o trava-lâmina, agora eu vou acionar o motor para enrolar todas as lâminas. E fazer o encaixe dentro do guia da porta de enrolar. Para fazer a programação do motor é simples. Só abrir aqui. Aqui nós temos os fins de cursos. Aqui a rosca. Aqui está solto já. Esse parafuso Phillips é para poder travar depois de ajustado. E aqui nós temos essas roscas, ó, onde você faz a regulagem do curso. Então você leva a porta até onde você quer que fecha, e para o fechamento a regulagem é esse aqui, o próximo da engrenagem. E esse outro é o fim de curso dela aberta. Então você vai ajustando, liga a porta, deixa ela chegar até o local que você precisa, utilizando a botoeira. A programação você coloca para cima, espera ela chegar até o ponto desejado e para ela. E aí você vai rodar aqui, ó. Você vai rodar até encostar aqui, ó, nesse fim de curso aqui, ó. Ele dá um tec. Então é só rodar até chegar ao ponto que você quer que a porta levante até no limite máximo. E você faz a ajustagem por aqui. Colocando no local máximo de abertura que você regulou, é só apertar esse parafuso e está regulado a parte de abertura. O mesmo se faz na parte da descida. E aí toda vez que esse fim de curso chegar no local, a porta para de funcionar. Ela simplesmente desliga e mesmo com a botoeira, se você tentar acionar, ela não vai funcionar. Ele já está programado para parar na subida. Eu vou filmar de uma forma que mostre o portão e o fim de curso. Então o portão está subindo, vejam só. Pronto. Se eu apertar aqui na botoeira, ó, se eu apertar, ele não sobe, somente desce. Agora é hora de instalarmos a fita autolubrificante. Essa fita é instalada no nosso guia U exatamente para evitar ruídos. A aba menor fica para fora, a aba maior fica dentro do perfil. É só encaixar assim. Encaixo até embaixo e subo encaixando. É só encaixando com uma marretinha de borracha para não ofender a fita autolubrificante. Para finalizar, vamos instalar o kit central para a porta de enrolar. Ela é bem simples, essa central. Vem a central e dois controles. Inclusive, muito bonitos controles com proteção para toque acidental. Essa central é muito simples de instalar, basta parafusar lá na testeira e conectar o cabo do motor. Pronto, já está instalado.
Então, fim de curso ajustado e a central conectada. Agora eu vou mostrar as funções do controle. Abriu aqui, nós temos seta para cima, seta para baixo, um quadradinho e uma bolinha. Com o controle, você para o lado de fora, você vai fazer o acionamento, tanto para abertura quanto para fechamento. Com a botoeira, somente para o lado de dentro. Acionou para cima, o portão sobe. Botão do meio para baixo, fecha. Ele desligou sozinho porque ele já está com fim de curso regulado. No controle você aciona para subir. Se você quiser parar nesse quadradinho, para descer, botão com a setinha para baixo. É muito importante você saber sobre essa tecla onde tem uma bola. Esse símbolo aqui, quando você aciona uma vez, você aciona a central e a botoeira não vai funcionar. Pode apertar para cima, para baixo, ó, ela não vai funcionar. Inclusive o controle também não, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, não vai funcionar. É uma função para a sua porta ficar travada. Então, se a pessoa vir aqui na botoeira e tentar abrir, ó, não consegue. Essa função trava. Agora, para você destravar, basta apertar a tecla com o símbolo quadrado. Apertou uma vez, a central desbloqueia, aí você consegue subir. Então, caso você faça a instalação e aperte essa tecla com esse símbolo redondo, a central vai ficar travada. Aí, se você acionar, não vai funcionar e nem a botoeira. Aí você vai achar que está com defeito, e não é. É simplesmente a função bloqueio. Apertou a tecla quadrada, desbloqueia a central, pode acionar que volta a funcionar normalmente. Pronto, está finalizada a nossa instalação. Eu vou colocar um cronômetro na tela para mostrar o tempo que leva para fazer o fechamento. Então tá aí o passo a passo completo para que você não tenha dor de cabeça na hora de fazer a instalação de uma porta de enrolar automática. Esse kit é um kit da Garen, eu vou deixar na descrição o site da Garen, para quem interessar, entrar em contato, quiser representar, você que tem uma serralheria e quer colocar no seu portfólio, eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você ganhar uma grana, porque é uma porta muito requisitada em comércio, shopping, garagem e outra, dá uma praticidade muito boa. Hoje em dia todo mundo quer praticidade. Agora, apenas aperta um botão e a porta levanta sozinha, sem dor de cabeça nenhuma. Fala a verdade. E o mais interessante é que é Garen. E Garen você pode confiar. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.